Havana é uma cidade que pulsa. Um mosaico vibrante de cores, sons e histórias. Suas ruas são tomadas por música, seus prédios antigos guardam memórias de revoluções e amores esquecidos, e seu povo, mesmo diante das dificuldades, sorri com uma força que desafia a lógica. É difícil imaginar que esse lugar encantador, com suas praças cheias de vida e seu mar azul cortando o horizonte, possa um dia silenciar. Mas essa possibilidade é mais real do que parece. Hoje, 1 em cada 5 cubanos vive em Havana. A capital representa não apenas o centro político e cultural de Cuba, mas também o coração pulsante de sua identidade. Ainda assim, esse coração começa a bater de forma cada vez mais fraca. Um colapso lento e silencioso se espalha pelas ilhas do Caribe, e Havana é seu principal símbolo. É como se a cidade estivesse aos poucos se apagando, não com explosões ou tragédias súbitas, mas com o sumiço gradual de seu próprio povo. Um êxodo silencioso, quase invisível, mas devastador. E se eu te dissesse que em menos de uma década, Havana pode se tornar uma cidade fantasma? Essa não seria a primeira vez que algo assim aconteceria. Vamos voltar no tempo para entender como tudo pode desaparecer sem que a gente perceba. Para entender o que pode acontecer com Cuba, é preciso olhar para trás, bem para trás. No coração do Sudeste Asiático, envolta por florestas tropicais, existia uma cidade que rivalizava com qualquer metrópole moderna em grandeza, inovação e beleza, Angkor, no atual Camboja. No século XII, Angkor era o centro do Império Khmer, uma civilização que dominava a região com um sistema político forte, templos colossais e uma rede de irrigação tão avançada que permitia colheitas de arroz durante o ano inteiro. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas viviam ali. Era uma espécie de Las Vegas antiga, extravagante, movimentada e brilhante. Mas, hoje, Angkor é apenas uma sombra do que foi. Suas ruínas, como o impressionante templo Angkor Wat, são tudo o que restou. O que aconteceu? Primeiro, mudanças climáticas severas. Secas intensas, seguidas por monções violentas, colapsaram seu sistema de irrigação. Depois, guerras, invasões e a mudança das rotas de comércio marítimo empurraram o império para a decadência. Aos poucos, as pessoas foram abandonando Angkor, e o que antes era um centro de poder se tornou um enigma coberto pela selva. Parece distante? As semelhanças com Cuba são assustadoras. E é exatamente aí que começamos a perceber o alerta que o passado está nos dando. Se Angkor foi consumida pela selva e pelo esquecimento, Cuba pode estar sendo consumida pelo silêncio de um país que se esvazia. A diferença é que, no caso cubano, o colapso não acontece em séculos, mas em anos, diante dos nossos olhos. Nos últimos 2 anos, estima-se que entre 1,1 milhão e 2,5 milhões de cubanos tenham deixado a ilha. Isso representa até 30% da população total do país. Um número tão alarmante que o próprio governo tentou esconder. O censo nacional, previsto para ocorrer, foi adiado. Mas as evidências falam por si. Cuba está perdendo seu povo numa velocidade vertiginosa. E o que está causando essa fuga em massa? A resposta começa na economia. Após décadas de controle estatal rígido, a economia cubana começou a ruir de forma acelerada. Em 2021, a situação entrou em colapso. Escassez de alimentos, medicamentos e combustível transformaram o cotidiano dos cubanos em uma verdadeira luta pela sobrevivência. Apagões constantes interromperam plantações, fábricas e hospitais. A pandemia da Covid-19 só agravou o cenário, e as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos funcionaram como gasolina jogada sobre um incêndio já fora de controle. Remessas de dinheiro vindas do exterior, um dos poucos alívios econômicos para muitas famílias, também foram limitadas. Com isso, o desespero virou rotina. Em julho de 2021, protestos históricos tomaram as ruas. Pela primeira vez em anos, milhares de cubanos levantaram suas vozes contra o regime, clamando por mudanças, comida e liberdade. Mas, com o medo da repressão e sem perspectivas de melhora, muitos tomaram uma decisão difícil: partir. Esse é apenas o começo de um fenômeno mais profundo e mais devastador do que parece. Porque o problema não é apenas a quantidade de pessoas que estão saindo. É quem está saindo. E é sobre isso que falaremos no próximo capítulo. A fuga em massa não tem afetado apenas os números da população cubana,
tem alterado a estrutura do país de forma irreversível. Porque não é qualquer pessoa que está deixando a ilha. São, em sua maioria, os mais jovens, os mais produtivos, principalmente, as mulheres em idade fértil. De acordo com estatísticas recentes, para cada 100 homens que emigram de Cuba, 133 mulheres também deixam o país. O resultado disso é um desequilíbrio demográfico brutal. À medida que os jovens e adultos produtivos fogem, ficam para trás as crianças e os idosos. O que se desenha no horizonte é o que alguns especialistas já chamam de Síndrome Peter Pan reversa. Ao invés dos filhos partirem e deixarem os pais, são os pais que vão embora, deixando seus filhos sob os cuidados dos avós. Com menos mulheres em idade fértil, o número de nascimentos despenca. O país, que já vinha apresentando taxas de natalidade em queda, agora enfrenta um colapso populacional iminente. Cuba está envelhecendo a passos largos, e sem gente nova para renovar sua força de trabalho ou manter os serviços básicos funcionando. Esse desequilíbrio tem efeitos devastadores em cascata. Hospitais e escolas começam a perder seus profissionais, enquanto o número de pacientes e estudantes despenca. Pequenas cidades e vilarejos são os primeiros a sentir o impacto. Tornam-se quase fantasmas, com casas vazias e ruas silenciosas. E, em breve, até mesmo cidades maiores, como Havana, não estarão imunes ao esvaziamento. O que está acontecendo em Cuba não é apenas um êxodo. É um apagamento humano gradual, silencioso e cruel. Um desaparecimento demográfico que já começou e que pode ser impossível de reverter. Mas para entender a gravidade dessa crise, precisamos olhar mais de perto para o coração do problema, a economia que está colapsando. Se o corpo de Cuba está envelhecendo e se esvaziando, o coração que deveria manter tudo pulsando, sua economia, está em colapso. E não se trata de uma crise pontual, mas sim de um colapso sistêmico, acumulado ao longo de décadas de controle estatal rígido, má gestão e isolamento internacional. Desde os anos 90, com o fim da União Soviética, Cuba tenta sobreviver à deriva econômica. Mas foi a partir de 2021 que o país mergulhou em uma espiral mais profunda e veloz de degradação. A pandemia de Covid-19 e as sanções econômicas dos Estados Unidos, endurecidas no governo Trump e mantidas em grande parte por Biden, serviram como catalisadores para algo que já estava por um fio. Faltam alimentos básicos, medicamentos, combustível e até eletricidade. Apagões se tornaram frequentes, afetando desde a agricultura até a produção industrial. Em um país onde tudo depende do planejamento centralizado do governo, o menor erro reverbera em todo o sistema. E os erros têm sido muitos. A escassez virou rotina. Uma ida ao mercado tornou-se um exercício de frustração, e um tratamento médico muitas vezes depende mais da sorte do que da estrutura hospitalar. A economia informal cresceu, assim como o desespero. Com o turismo ainda debilitado e as remessas internacionais reduzidas, muitas famílias perderam sua última fonte de renda estável. A esperança de uma retomada econômica simplesmente desapareceu. E é aí que começa o verdadeiro êxodo. Porque quando o prato está vazio, a luz apaga e o futuro parece um beco sem saída, a única alternativa que resta para milhares de cubanos é partir. E o que isso causa no tecido social do país é ainda mais profundo e mais triste. Mas o impacto dessa debandada vai muito além da economia. No próximo capítulo, vamos ver como isso afeta diretamente os pilares essenciais de uma nação, a saúde e a educação. Durante décadas, o governo cubano se orgulhou de seu sistema de saúde e educação gratuitos. Mesmo em meio a dificuldades econômicas, esses setores eram tratados como joias nacionais, apresentados ao mundo como símbolo da eficiência socialista. Mas a realidade atual já não sustenta essa narrativa. Com a fuga em massa de profissionais qualificados, especialmente médicos, enfermeiros e professores, o que era orgulho tornou-se uma sombra do que já foi. O sistema de saúde enfrenta a escassez de pessoal e de insumos básicos. Não estamos falando de equipamentos de alta tecnologia, mas de falta de luvas, seringas, antibióticos e até analgésicos simples. Em algumas clínicas, os profissionais improvisam tratamentos ou até orientam pacientes a levarem seus próprios materiais. A situação nas escolas não é melhor. A evasão de professores e a redução do número de alunos, devido à queda de natalidade e à emigração, transformaram o ambiente escolar em um espaço esvaziado. Salas fechadas,
currículos enfraquecidos e uma geração de crianças e adolescentes sem perspectivas de formação sólida. Esse colapso tem efeitos em cascata. Sem médicos suficientes, doenças evitáveis se tornam fatais. Sem professores, o futuro do país se apaga lentamente. É um ciclo vicioso. Quanto mais esses sistemas colapsam, mais pessoas decidem partir, e quanto mais pessoas partem, mais frágeis ficam os sistemas. A pergunta que se impõe é: como sustentar uma nação sem saúde, sem educação e sem jovens? A resposta, infelizmente, parece se desenhar com nitidez. E isso nos leva a um fenômeno ainda mais perturbador, um retrato que inverte a lógica do conto infantil, o chamado Síndrome de Peter Pan reverso, tema do nosso próximo capítulo. Nos contos infantis, Peter Pan é aquele menino que se recusa a crescer, vivendo eternamente na terra do nunca. Em Cuba, a realidade atual nos oferece uma versão sombria e invertida desse mito. A chamada Síndrome de Peter Pan reverso, onde os pais deixam seus filhos para trás em busca de uma vida melhor fora da ilha. Com a intensificação da crise, milhares de cubanos têm tomado a difícil decisão de emigrar sozinhos, deixando os filhos aos cuidados de avós, tios ou até vizinhos. Não é abandono por descaso, mas uma tentativa desesperada de garantir algum futuro. Muitos acreditam que, uma vez estabilizados no exterior, poderão enviar dinheiro, ou mesmo buscar os filhos mais adiante. Mas a realidade nem sempre permite esse reencontro. O impacto psicológico para as crianças é profundo. Crescem longe dos pais, em um país em colapso, sem estrutura familiar e com escassez de recursos básicos. A infância se torna silenciosa, marcada por saudades e insegurança. É uma geração crescendo em terreno estéril, tanto emocional quanto material. Ao mesmo tempo, os idosos, que deveriam viver os últimos anos com tranquilidade, se tornam cuidadores de tempo integral. Mas com saúde fragilizada e poucos recursos, também eles sofrem, sobrecarregados, vulneráveis e muitas vezes sozinhos. Esse desequilíbrio demográfico e social ameaça não apenas o presente de Cuba, mas também seu futuro. E isso nos leva ao ponto culminante desta história: o risco real de um colapso total da população. Cuba, hoje, se encontra à beira de um precipício demográfico. O êxodo massivo, combinado com uma taxa de natalidade extremamente baixa, tem deixado cicatrizes profundas no tecido social do país. A população cubana está envelhecendo rapidamente, sem uma renovação geracional significativa. O futuro da nação parece ameaçado. Em termos simples, Cuba está perdendo suas gerações mais jovens. Entre 2022 e 2023, quase 740 mil cubanos migraram para os Estados Unidos, enquanto muitos outros buscaram refúgio em países da América Latina e Europa. Este fluxo massivo de pessoas, na maioria jovens e em idade produtiva, é uma das maiores ondas migratórias que o país já enfrentou. Mas o fenômeno é globalmente preocupante, pois é um reflexo do desespero de uma nação tentando sobreviver a um sistema falido. Enquanto isso, as cidades e vilarejos ficam vazios. As pequenas localidades, antes cheias de vida, agora têm ruas silenciosas e desertas, enquanto as grandes cidades, como Havana, se tornam o último refúgio de quem ainda tenta se segurar à ilusão de um futuro. O que antes era uma população jovem e ativa agora se tornou uma massa envelhecida, sem capacidade de sustentar a infraestrutura necessária para funcionar. O mercado de trabalho sofre, e a indústria, sem mão de obra qualificada, perde força. As projeções não são otimistas. Se essa tendência continuar, Cuba poderá se transformar em um país fantasma dentro de poucas décadas, com uma população drasticamente reduzida, envelhecida e sem condições de manter a economia, a saúde ou a educação funcionando. E como se isso não fosse suficiente, a falta de recursos para a infraestrutura também ameaça um colapso ainda maior. O futuro de Cuba, infelizmente, parece uma questão de tempo, o tempo que resta antes de se tornar uma ilha de ecos, onde a vida é substituída por silêncio. Agora, nos resta refletir sobre o que causou a decadência de uma nação tão promissora.